Olá pessoal, meu nome é Evandro Roberto Tagliaferro, sou engenheiro civil com especialização em engenharia ambiental e sanitária, sou suficiente investigador e doutor pela Universidade de Extremadura na Espanha, professor titular e pesquisador da Universidade Brasil, nos campos de Fernandópolis e São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coprocessamento de resíduos. Bom, nós sabemos aí que a correta destinação dos resíduos representa um dos maiores desafios para a sociedade contemporânea. O crescimento populacional e o constante desenvolvimento das indústrias exigem soluções para o manejo e destinação adequados dos resíduos, né? A indústria brasileira do cimento tem possibilitado desde o final dos anos 90, a eliminação de resíduos industriais em seus fornos como técnica de gestão de uma grande variedade de resíduos, objetivando a minimizar os impactos ambientais decorrentes das operações de outros ramos industriais, bem como a melhoria e a sustentabilidade econômica de suas operações. O coprocessamento. Coprocessamento, nós podemos dizer que é uma tecnologia amplamente utilizada na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, que consiste na destruição dos resíduos nos fornos durante o processo de produção do cimento. Resíduos constituem parte então da matéria-prima e principalmente parte dos combustíveis fósseis não renováveis utilizados no processo de produção do cimento. O coprocessamento é uma atividade regulamentada que se enquadra nas diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Para que a gente possa ter uma ideia, vamos aqui relembrar um pouquinho dos objetivos, de alguns dos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e que se enquadra e que permite, na verdade, o enquadramento do coprocessamento dentre esses objetivos. No artigo 7º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos ali já no inciso 2, como objetivos, a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Importante detalhe aqui com a diferenciação entre resíduos e rejeitos, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. No inciso 3º, como objetivo ainda, o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. A Política Nacional ainda, no seu artigo 7º, inciso 4º, coloca como objetivo a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. Já no inciso 5º, redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos também é um dos seus objetivos. E o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados à melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluindo a recuperação e o reaproveitamento e o aproveitamento energético desses resíduos. Ainda quanto à Política Nacional de Resíduos, nós temos no seu artigo 3º algumas definições importantes. Vamos lá. Destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CISNAMA, SNVA, SUA-SA, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Ainda como definições, o que seria disposição final ambientalmente adequada, e aí lembrando que tem uma diferença clara, e aqui por isso que a gente está demonstrando isso, o que é destinação final e o que é disposição final, são coisas diferentes, né? A disposição final seria então a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. Pois bem, a política ainda nos traz como definição o que é rejeito, né? Para que a gente também tenha uma consciência do que é resíduo sólido. Essa diferenciação também é muito importante. Então vamos lá. Rejeito: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Isso quer dizer que nós temos que tratar os resíduos sólidos, conforme a própria política coloca, tentando minimizar ao máximo, empregando então o máximo de tecnologias possíveis para o seu reaproveitamento, e aquelas que não tiverem de fato qualquer condição de reaproveitamento passam-se então a ser denominados de rejeitos, e esses então poderão ser destinados, e aí no caso dispostos de forma final, ambientalmente adequada, em aterros sanitários. Pois bem, resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade e cuja destinação final se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água ou exijam que para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Bom, para que a gente possa, de forma geral, ter um entendimento bem simples, mas importante, aqui nós temos resíduo sólido, podemos considerar como todo material descartado proveniente da atividade humana. Destinação final ambientalmente adequada pode ser a reutilização, a reciclagem, a compostagem ou, no caso, a recuperação e aproveitamento energético. Rejeitos: resíduos depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação. E disposição final ambientalmente adequada: a disposição final dos rejeitos em aterros sanitários. A própria política também coloca no seu artigo 9º uma ordem, estabelece uma ordem de prioridade, né? Uma ordem de prioridade para a gestão dos resíduos que deve ser obedecida em esgotamento de etapas como condição para que se possa implementar a recuperação energética dos resíduos, aqui no caso, como nós estamos falando, do coprocessamento, né? Então o artigo 9º nos traz: na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Parágrafo 1º. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programas de monitoramento e emissão de gases tóxicos aprovados pelo órgão ambiental. No seu parágrafo 2º, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as políticas de resíduos sólidos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão compatíveis com o disposto no caput e no parágrafo 1º deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas
nesta lei. A gente tem uma melhor visualização dessa ordem de prioridade. Nós teremos aqui o que a gente chama de hierarquia e gerenciamento de resíduos, onde nós temos a prevenção e a redução, como colocado na própria política, né? O reuso, a reciclagem, aí entraria alguns itens de tratamento. No caso, a gente está falando de coprocessamento, a gente poderia então incluí-lo aqui nesse ponto, né? Resíduo para geração de energia, também um tipo de tratamento que estaria incluído dentro dessa hierarquia. A própria incineração, uma recuperação energética de fato desses resíduos através da tecnologia de incineração, e a disposição final em aterros. Um melhor entendimento aqui, uma outra exemplificação da hierarquia de gerenciamento de resíduos. Nós teríamos então a prevenção na ponta, né, como uma destinação final, né, evitando então a geração de resíduos, né, a redução com a minimização da demanda por matérias-primas, né, o reuso, que seria maximizar então a vida útil desses materiais, né, a reciclagem, reprocessar esses resíduos, né. Aí poderíamos então inserir aqui o coprocessamento, que é o aproveitamento da energia e de minerais contidos nesses resíduos. A incineração ou tratamento físico-químico, seria então a destruição ou a neutralização dos resíduos, né? E a disposição final seria então, por exemplo, os aterros sanitários. Pois bem, dessa forma, está claro que o processamento se enquadra dentro das diretrizes, né, dos objetivos propostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. O processamento, portanto, é uma tecnologia combinada que utiliza resíduos como substituto de matéria-prima convencional e combustíveis fósseis no processo de fabricação do cimento. Portanto, ela é uma operação combinada que, ao mesmo tempo que ela queima e destrói resíduos, ela produz o clinker, que é o material base para a produção do cimento. O processo de fabricação de cimento, só assim para a gente ter uma visão bem rapidona, né? Nós temos aí, ele é basicamente composto pela calcinação e fusão de materiais, de material contido, aproximadamente 94% de calcário, 4% de argilas e 2% de óxido de ferro e alumínio, em forno rotativo, operado em temperaturas que variam de 1450 a 2000 graus Celsius. Nesse ambiente nós temos então a produção do clinker, que é material granular resultante da calcinação de uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos como o silício, o alumínio e o ferro, e ele então é a matéria-prima básica da composição do cimento. A prática do coprocessamento de resíduos da indústria de cimento tem se expandido devido essencialmente, e aqui a gente coloca o que foi muito bem colocado por Rocha, Lins e Santos em 2011, né? O que eles chamaram de dilemas da sustentabilidade, que vão desde a garantia do suprimento de matéria-prima e de insumos energéticos até o cumprimento de normas e padrões, né? A sustentabilidade nesse setor cimenteiro é evidenciada principalmente pelo aspecto econômico. No caso, por exemplo, a gente pode citar o custo do suprimento de combustível, uma vez que as altas temperaturas nos fornos rotativos de clinker demandam um consumo muito grande de combustível. E a necessidade crescente de uma destinação ambiental e socialmente mais adequada dos resíduos perigosos provenientes de diversos processos industriais. Então, diante desses panoramas, nós temos aí, então, a prática de processamento numa expansão bem grande, né, e rápida de sua aplicabilidade. Neste contexto, nós temos que a indústria cimenteira, aí entre 1960 e 1970, utilizava e dependia praticamente do petróleo cru para a produção do clinker. Em 1980, ele migrou em parte para o carvão mineral e o carvão vegetal.
E aí então passou-se a introduzir o uso de resíduos renováveis, resíduos industriais e sucatas no processo de produção do cimento. Surge então aí uma nova realidade: a utilização de resíduos industriais como combustível complementar aos combustíveis convencionais e aos resíduos de origem vegetal utilizados na produção de cimento. Isso colocou a indústria cimenteira em uma condição também inédita. Deixou de pagar por seu suprimento de combustível e passou a obter receita com a recepção de resíduos para o coprocessamento. Aqui então num outro universo, né? Passou então a contribuir para a compensação ambiental de outras atividades produtivas, né? Como, por exemplo, os pneus. O que aconteceu? Apesar dele, mesmo a indústria do cimento, além de reaproveitar o poder calorífico dos resíduos na substituição então dos seus combustíveis para a produção de cimento, e também aproveitando parte desses materiais, desses resíduos como matéria-prima para a produção de cimento, também criou uma nova condição que foi que a gente pode resumir aqui como a criação de um novo mercado, por exemplo, né? Então tem o ganho econômico pela não mais necessidade de pagar por combustível e passar então a receber por parte desse combustível na recepção de resíduos para coprocessamento, né? E a criação de um novo mercado, que é o mercado de compensação ambiental, como no caso da atividade dos pneus. Um exemplo que a gente pode dar dos pneus é justamente isso. Toda o ramo produtivo dos pneus precisava então compensar para as produções e a colocação desses pneus no ambiente, devolvendo X número de pneus anualmente, de forma a destiná-los adequadamente. E o destino então foi o coprocessamento, e nós vamos ver mais adiante que a contribuição na retirada desse material do ambiente e a transformação em energia realmente foi grande, né? Uma grande contribuição aí para a tecnologia de coprocessamento, em especial também para o ramo, no caso que a gente está comentando aqui, no ramo dos pneumáticos, né? Com a destruição adequada desses resíduos, fazendo com que esse setor pudesse cumprir as determinações legais de compensação da produção e importação desses resíduos. Os resíduos, portanto, dentro do processo de coprocessamento, foram incorporados ao sistema produtivo por meio do coprocessamento em altos fornos de cimento. Eles passaram a integrar, então, o processo de fabricação de cimento, né? Queima de resíduos em fornos de cimento traz o que? A destruição desses resíduos. Ele também não gera novos resíduos. É diferente da incineração, que você tem a geração dessa cinza e você depois vai ter que dispor essa cinza em algum local, tá? No caso, ele não tem a geração de novos resíduos, a destruição é completa, né? E com isso nós temos então uma contribuição para a preservação de recursos naturais, uma vez que ele substitui não só os combustíveis tradicionais no processo de coprocessamento, mas também parte das matérias-primas que poderiam estar, que são utilizadas no processo de fabricação do cimento. Alguns dos substitutos desses combustíveis, né, resíduos que a gente poderia substituir, que são substituídos nesse processo, nós temos aqui uma relação de alguns deles. Por exemplo, solventes podem ser reaproveitados, têm um alto valor calorífico, que podem então ser substituídos dentro desse processo, são aceitos na substituição desse processo. Resíduos oleosos, óleos usados de carro e de fábricas, graxas, lama de processos químicos, resíduos de empacotamento, resíduos de fábricas de borracha, pneus usados, resíduos têxteis,
resíduos plásticos, serragem, resíduos de fábricas de papel, lama de esgoto municipal, farinha e ossos de animais, grãos de validade vencida, lama derivada de esgotos industriais, são alguns dos combustíveis, substitutos de combustíveis que podem ser utilizados, que são adotados, são aceitos para o coprocessamento, no coprocessamento. Dentre as matérias-primas alternativas, nós temos a lama com alumínio, né? Lamas siderúrgicas, né? Que contém ferro, areia de fundição, onde você tem a presença da sílica, terras de filtragem, refratários usados, resíduos da fábrica de vidros, gesso, cinzas, escórias, são matérias primas alternativas do processo de coprocessamento. Que numa visão um pouco mais clara do que a gente tem, aqui com uma pequena observação, nós temos aqui alguns dos resíduos com bom valor calorífico, outros resíduos com baixo valor calorífico, né? E dentre eles nós temos aqui a observação quanto aos resíduos urbanos. Isso quer dizer o quê? Alguns resíduos necessitam de melhorar as suas condições para que ele possa atingir valores caloríficos aceitos para substituição no coprocessamento. Geralmente isso é feito através do processo de blendagem, uma mistura desses resíduos, de alguns desses tipos de resíduos, para que ele possa atingir certos padrões e venham então a ser utilizados melhorando o seu poder calorífico. Não é? Vamos lá. Com isso, o coprocessamento ele trouxe soluções para diversos setores, né? Nós vimos ali pela enormidade de tipos de resíduos e de tipos de resíduos utilizados como substitutos dos combustíveis e mais também utilizados como substituto da matéria-prima, que nós temos aí uma gama de setores econômicos que estariam envolvidos e que poderiam estar e podem e estão encaminhando seus resíduos para o coprocessamento. A indústria de papel e celulose, as indústrias de embalagem, metalurgia, os pneus, a siderurgia, a indústria química, energia elétrica, a indústria petroquímica, a indústria de automotores, indústria de alumínio, né? Todos eles podem direcionar seus resíduos, uma grande parte dos resíduos provenientes de suas atividades, para o coprocessamento em fornos de cimento. Okay? Só para a gente ter uma visão um pouco melhor, eu já coloquei um desenho aqui mais fácil para a gente entender, né? Todos eles podem conduzir os seus resíduos, destinar os seus resíduos de forma adequada para o processo de coprocessamento. Alguns resíduos não podem ser encaminhados, né? De uma forma geral, são resíduos proibidos para o processo. Nós estaríamos ainda com a proibição sobre os resíduos de serviços de saúde, os resíduos domiciliares brutos, né? Os resíduos radioativos, substâncias organocloradas, os agrotóxicos e as substâncias explosivas. Os fornos de cimento reúnem as condições adequadas e necessárias para a destruição de resíduos por meio do coprocessamento. Dentre essas características, o que nós podemos citar seria as altas temperaturas e o longo tempo de residência desse material dentro dos alto-fornos, a alta turbulência dos gases no interior desses fornos, o ambiente alcalino e oxidante presente no alto-forno, a estabilidade térmica presente também no alto-forno, são algumas das características
necessárias à destruição e adequadas para essa destruição. A utilização de tecnologia em instalações existentes é um outro fator que colabora muito para isso. Nós estamos utilizando já tecnologias e instalações que existem para a produção de um determinado produto e que você passa então a encaminhar e a utilizar também com uma outra finalidade, reaproveitando parte dos materiais para uma destinação final adequada, né? E ele proporciona a destruição total sem geração de novos resíduos, o que é um fator muito importante dentre as tecnologias de tratamento de resíduos. As vantagens desse coprocessamento, de uma forma geral, a eliminação definitiva, técnica e ambientalmente segura desses resíduos, substituição de recursos energéticos não renováveis, a partir do momento que você está reaproveitando parte desse material como combustível e parte desse material desse resíduo como matéria-prima no processo, você está então substituindo esses recursos energéticos não renováveis, no caso do combustível, mas também preservando as jazidas de produção de matérias-primas, a partir do momento que você também substitui ou incorpora parte delas vindas dos próprios resíduos. Ferramenta sustentável para a gestão de resíduos. Dentre as vantagens, nós temos ainda a redução da pegada ambiental das atividades extrativistas. É claro que a partir do momento que você minimiza a necessidade, você diminui a sua necessidade de matéria-prima extrativa, você, claro, está beneficiando uma pegada que está envolvida nas atividades de extração, né? A destruição de pneus velhos, hospedeiros, principalmente dos hospedeiros dos mosquitos da dengue, lembrando que na grande maioria das vezes os municípios encaminhavam esses pneus para os lixões ou para os aterros, e eles não podem ser aterrados, né? Porque tecnicamente quem lida com isso sabe que na hora que você coloca um pneu num aterro sanitário, ele aflora isso, ele não consegue, a partir do momento que você começa a fazer a compactação, ele não consegue se integrar e ficar dentro do maciço, ele acaba aflorando e fazendo com que isso desestabilize todo o aterro. Então você não pode colocar pneus no aterro sanitário, você pode colocar ali numa região à parte, né? E aí sim dá uma destinação final adequada. No caso, o coprocessamento tem suprido essa necessidade e dado essa destinação final, né? Dentre as vantagens ainda do coprocessamento, a redução de emissões de gás carbônico, né? E a geração de novos empregos, a partir do momento que você cria também toda uma gestão, uma logística que estaria envolvida para o encaminhamento desses resíduos para o coprocessamento. Quanto à legislação, de uma forma geral, nós teríamos aqui dentro da legislação federal o CONAMA 264/99, né? Resolução CONAMA 264/99, que fala sobre o coprocessamento em formas de clinker. Nós temos a resolução CONAMA 316 de 2002, sistemas de tratamento térmico, né, que menciona e fala a questão das dioxinas e furanos, né? A resolução CONAMA 258 de 99, que trata dos pneus. E aí nós temos as agências envolvidas, as agências estaduais. Aqui como um exemplo nós temos a CETESB em São Paulo, FEAM em Minas, FEPAM no Rio Grande do Sul e IAP no Paraná. Dentre a cronologia da legislação, nós teríamos aí já em 98 a FEAM em Minas e a CETESB em São Paulo, né, deliberando sobre o coprocessamento, né? FEAM pela deliberação normativa 26 e a CETESB já lançando os procedimentos de coprocessamento. Em 99 nós temos então o CONAMA emitindo a resolução 264 sobre coprocessamento especificamente, e a FEPAM no Rio Grande do Sul a norma técnica 0199. Em 2002 o CONAMA
316, que fala sobre o sistema de tratamento térmico de resíduos. 2003, CETESB, então coloca a norma técnica P4263. O SEMA no Paraná coloca a resolução 054 em 2006. 2009, a resolução 076. E 2010 a FIAM faz a sua deliberação normativa 154, também dentre aí, para que a gente possa fechar aqui rapidamente uma cronologia inicial quanto aos sistemas de coprocessamento. Pois bem, em 2015, das 57 plantas integradas que possuem fornos rotativos para a produção de clinker, 38 são plantas integradas com fornos rotativos licenciados para o coprocessamento de resíduos, o que representa 67% do parque industrial brasileiro. Portanto, é uma atividade, na verdade, reaproveitada da atividade de fabricação de cimento, mas que ela está bem já enraizada, né? Podemos dizer assim, bem disseminada também, a partir do momento que você tem 67% desse parque aí dominante, e com 38 plantas integradas licenciadas. Lembrando que não especificamente as plantas elas precisam ser adequadas, o seu licenciamento precisa ser adequado para a realização do coprocessamento. A gente não pode pegar uma planta normal de produção de cimento e simplesmente modificar o seu abastecimento de combustível ou modificar, substituir parte da sua matéria-prima sem que isso seja autorizado, ok? Precisa ser licenciado para isso. Pois bem, os resíduos coprocessados em 2015, no período de 2000 a 2015, nós tivemos um aumento na destruição de resíduos em forma de cimento na ordem de 500%. Como a gente falou lá no começo, é uma atividade que está em plena expansão, e a expansão é vertiginosa, né? Constata-se uma evolução da quantidade de resíduos utilizados ao longo dos anos, com um grande avanço a partir de 2006. Em 2015, atingiu-se o patamar de mais de 1 milhão de toneladas de resíduos processados através do coprocessamento, resíduos coprocessados. Uma evolução realmente muito importante, né? O perfil dos combustíveis e matérias-primas alternativas processadas em 2015, do total de resíduos coprocessados utilizados, os combustíveis alternativos, isso é, resíduos mais biomassa, representam 76% e as matérias-primas alternativas 24% em toneladas, correspondendo a um índice de substituição térmica de 9,7% no Brasil. Então nós teríamos aqui uma visão geral: matérias-primas alternativas utilizadas 24%, biomassa 8% e combustíveis alternativos 68%. Se a gente parar para avaliar isso, nós temos que verificar em termos gerais, principalmente se nós fizermos um comparativo em nível mundial de índice de substituição térmica através do coprocessamento. O Brasil tem muito a crescer ainda nesse tema, né? E esse avanço, rápido avanço que nós temos tido, nos dá aí a ideia de quanto a gente ainda pode crescer e que isso rapidamente vai ser um crescimento rápido que nós teremos nisso, né? Continuando, se a gente continuar aí as projeções de acordo com o histórico que nós temos até hoje. O Brasil, com 9,7% de substituição térmica, é um valor ainda pequeno, perto do grande percentual que nós encontramos em outros países. Mas nós temos então muito a crescer e vamos crescer nesse ponto, reaproveitando uma tecnologia já existente, né, para o tratamento dos resíduos. Uma
uma ótima ideia, vamos dizer assim. Substitutos de combustíveis fósseis, matérias-primas e biomassa coprocessadas. Vamos dar uma olhada aqui. Em termos de combustível alternativo, os substitutos de combustíveis destacam-se os pneus inservíveis e o blend de resíduos, ambos apresentando 41% do total em toneladas. Então, dos combustíveis alternativos no coprocessamento, nós temos aqui 41% em pneus. Nós temos aí o blend de resíduos, que isso é, como eu disse lá atrás, é uma mistura de resíduos para que você possa ter uma condição calorífica e outras características que possam ser aceitas no processo de coprocessamento. Nós teríamos então nesse blend 41%, resíduos líquidos 1%, óleo usado 6%, torta de filtração 2%, resíduos da indústria calçadista 1%, borrachas diversas 1% e outros resíduos em torno de 7%. Já a substituição de matéria-prima, a utilização de matéria-prima alternativa, nós temos a utilização de resíduos como matéria-prima na fabricação de cimento, reduz o impacto ambiental e prolonga a vida útil das jazidas. A gente já comentou isso lá atrás e de fato isso acontece. Nós temos aqui um outro panorama. Vamos ver, dessas matérias-primas alternativas, nós temos aí carepa de ferro 8%, solos contaminados 14%, cascalho de perfuração 3%, SPL 18%, areia de fundição 8%, escória 8%, cinzas 4% e outros, uma gama de outros materiais que totalizaram 37% e que foram utilizados como matéria-prima alternativa. Dentre os combustíveis de biomassa coprocessada, os combustíveis oriundos da biomassa representam 8% da matriz de combustíveis alternativos coprocessados, sendo deste total 48% de casca de arroz. Então nós temos aqui tratamento de lama de tratamento de esgoto com 2%, nós temos aí casca de arroz com 48%, cavaco de madeira não impregnada 23% e outros 27%. A evolução do coprocessamento de pneus, sendo esses aí, como nós vimos lá atrás, um importante resíduo dentro desse processo de coprocessamento, né? Até porque é um resíduo de alto valor calorífico, né? E que foi amplamente utilizado e tem sido amplamente utilizado até porque é eu posso até dizer que por hora é a melhor forma de destinação final de pneus que nós temos disponível aqui, né? Vamos lá, nós tivemos então uma evolução de 2005 a 2015 vertiginosa desses resíduos, né, do envio desses resíduos. A evolução de coprocessamento de pneus, nós temos aqui a tabela anual em tonelada de pneus de 2005 a 2015. Então, 2005, 67.280 toneladas, 2006, 93.000, 2007, 142, então tivemos já um avanço bem grande no envio de pneus para coprocessamento de 2006 para 2007, né? 2008, 162 mil toneladas de pneus coprocessados, 2009, 181, 2010, 183, nós tivemos aí mais um pool em 2011, 225, 2012, 225 mil toneladas de pneus coprocessados, 2013, 286 mil toneladas, 2014, 286 mil, 2015, 296 mil, totalizando aí 2.156.837
toneladas nesse período de 2005 a 2015. Né? E aqui a gente coloca as duas, de 2015, as 296 mil toneladas de pneus inservíveis processados em 2015 corresponde a cerca de 59 milhões de pneus. Aí a gente, considerando que cada pneu tem, foi estimado um peso, o pneu automotivo de 5 kg, né? Nós teríamos então aí essa 296 mil toneladas. Bom, aqui um dado curioso, né, que esses resíduos, esses pneus, se fossem enfileirados, né, cobririam uma distância aí de 47 mil e mais de 47 mil quilômetros, que poderia dar um pouco mais de uma volta na Terra, para que a gente tenha noção da quantidade de pneus, isso aqui levando em consideração como sendo pneus automotivos, que foram coprocessados. Okay? Tendências futuras do coprocessamento. Existe um potencial atual para o processamento de 2,5 milhões de toneladas ano de resíduos pelas 38 fábricas de cimento licenciadas para atividade, que poderia mais que dobrar a quantidade anual processada. De todos os resíduos sólidos urbanos aparecem como os com maior potencial de crescimento. Nós temos aí uma gama enorme de resíduos sólidos que podem então ser destinados, ou se não diretamente ao tratamento, podem ser preparados para atender as características de coprocessamento e então ter a sua destinação final adequada através do coprocessamento. Na Europa, sua utilização é expressiva, mas no Brasil depende de regulamentação específica para coprocessamento deste tipo de resíduo. Existe também um potencial de crescimento do coprocessamento da biomassa, medicamentos vencidos, a depender de ações de estímulo a serem desenvolvidas, ambas modalidades contribuindo para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, entre outros. Algumas considerações importantes também nós temos que abordar aí, mesmo que rapidamente, com relação ao coprocessamento. O coprocessamento é parte de um sistema produtivo, a fabricação de cimento. Né? É uma atividade industrial que realiza a combustão de resíduos em altas temperaturas e, como tal, é claro que apresenta riscos associados. Nem tudo é mil maravilhas. Não? A combustão de resíduos perigosos apresenta riscos tanto ambientais, como ocupacionais, como de saúde pública. Por essa razão é que as regulamentações sobre o tema enfatizam que a tecnologia visando a recuperação energética de resíduos precisam ter comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e contar com os programas de monitoramento, inclusive a emissão de gases tóxicos, como nós vimos nas determinações, objetivos e diretrizes da política nacional logo no início da nossa apresentação. Então nós podemos achar que, sendo uma atividade produtiva, uma atividade industrial, nós não teríamos riscos associados. É claro que temos riscos associados, como em qualquer outra atividade produtiva. E principalmente nesse caso nós estamos lidando com a queima, com a combustão de materiais perigosos e que apresentam uma gama de características de poluentes significativas que vão passar por uma reação à queima. Então nós temos que saber que esses riscos existem, vários autores abordam essa questão, né? Mas também por essa razão mesmo que as determinações, as normas colocam a questão da necessidade de você ter um monitoramento, inclusive quanto à emissão de gases tóxicos. Vários autores apontam riscos na operacionalização do coprocessamento, como a elevação de poluentes incorporados ao cimento e insumos, as emissões atmosféricas, sobretudo aquelas referentes a dioxina e furanos, entre outras, os impactos na qualidade do ar do entorno de onde está a planta de coprocessamento, né? Contudo, enfatizam esses autores que operacionalizado com sistemas de controle e monitoramento adequadamente ativos, tais riscos são minimizados, assim como toda a atividade industrial que lida
com questões como essa, como a combustão de resíduos perigosos, e que você precisa ter, sim, toda uma gama de sistemas de monitoramento e controles, e esses têm que estar ativos e tem que estar em conformidade para que você possa minimizar ou até mesmo eliminar os riscos existentes, mas esses riscos existem. Algumas considerações importantes ainda, né? Rocha, Lins e Santos, em 2011. Durante a combustão dos resíduos, os materiais mais voláteis seguem rotas de emissão prejudiciais tanto às propriedades do cimento como à saúde ocupacional e à saúde ambiental. Muitos desses resíduos, classificados como perigosos, contêm metais pesados, compostos organoclorados, com cadeias vinílicas ou aromáticas, como as dioxinas e os furanos. Milanês coloca: o processo de coprocessamento não destrói todos os poluentes presentes nos resíduos. Ele pode aumentar significativamente a concentração desses materiais no cimento ou no pó do eletrofiltro, que normalmente é também incorporado à farinha crua. Porto e Fernandes já coloca a necessidade da integração do conhecimento com a participação de autoridades empregadas das indústrias para a redução das vulnerabilidades inerentes ao coprocessamento, em razão dos riscos ambientais e ocupacionais associados à queima de resíduos em fornos de clinker. Rocha, Lins e Santos ainda. Em termos de saúde ambiental, verificou-se que, assim como nos casos de saúde dos trabalhadores, a fabricação do cimento e o coprocessamento geram impactos negativos sobre a qualidade do ar respirado da população no entorno da planta. O forno de clinker pode se tornar uma alternativa viável e sustentável para tratar diversos produtos químicos perigosos e combater a poluição atmosférica, desde que procedimentos adequados de monitoramento e controle sejam adotados. É uma questão óbvia. Se nós estamos trabalhando com material perigoso, nós temos que ter todo um sistema de monitoramento e controle capaz de reduzir esses riscos e controlar de forma eficiente o sistema e o processo produtivo, de forma que nós tenhamos a minimização dos impactos ambientais decorrentes dessa atividade. Isso é uma questão óbvia, mas tem que ser observado. A atividade de coprocessamento de resíduos industriais como combustíveis alternativos em fornos de cimento pode ser praticada de forma segura em condições em que se tem adequada instrumentação para as medições necessárias de variáveis de processos selecionados, visando a um monitoramento eficiente. Pois bem, o coprocessamento de resíduos vem sendo cada vez mais utilizado e mostra-se como uma boa alternativa para a mitigação dos resíduos por meio da recuperação energética. Isso é um fato. Aspectos ambientais e energéticos, incluindo os econômicos, como nós vimos lá no início da nossa apresentação, são as principais razões para o incremento dessa prática, né? Nós temos que ter, como nós já vimos no início, temos que ter a ideia clara de que a indústria do cimento criou uma nova forma de tratamento, mas na verdade é uma questão econômica que estaria envolvida. Isso é, a diminuição da utilização de combustíveis fósseis e o reaproveitamento de matéria-prima no seu processo produtivo, claro que reduz seus custos, né? Então nós vamos ver aqui, resíduos utilizados como combustíveis e matérias-primas alternativas reduzem o custo do processo, uma vez que substituem os convencionais. Ainda dentro dessas considerações finais que nós temos que apresentar, apesar da prática disseminada e em crescente evolução, o coprocessamento de resíduos ainda demanda estudos para elucidar aspectos de sua real contribuição e o estabelecimento dos limites e riscos associados. O processo exige um rígido controle das condições operacionais e um monitoramento contínuo e eficaz. É claro, nós estamos trabalhando com resíduos perigosos. E mesmo que não fossem a questão da queima dos resíduos, mas sim simplesmente o processo de fabricação de cimento, você já teria que ter esses controles ativos. A partir do momento que você substitui e começa a utilizar uma gama de outros resíduos com a presença de outros elementos químicos que vão passar por um processo, você então tem que implementar novos
e eficientes sistemas de controle e monitoramento para que você possa praticar essa atividade, né? De qualquer forma, e portanto, dentro das considerações finais, nós colocamos aqui que, de qualquer forma, até o momento, o coprocessamento mostra-se como uma excelente alternativa para a eliminação de resíduos, proporcionando menores impactos ambientais que a disposição final normalmente empregada, além de estar em conformidade às disposições legais em vigor. E é isso que eu tinha que apresentar para vocês. Espero que tenha contribuído, espero que a gente tenha com isso, no mínimo, criado um grande interesse sobre o tema, para que a gente possa então implementar novos estudos, né, e buscar então uma contribuição mais efetiva quanto ao processo de coprocessamento de resíduos, sobretudo aí coprocessamento de resíduos em alto-fornos, em fornos de produção de cimento. Muito obrigado e até a próxima.